Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo de Maçonaria com Luciano Souza, tá? E no vídeo de hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante da Grécia ao coração do Brasil, para podermos conhecer melhor Nikola Aslan, um historiador que fez do Brasil a sua pátria e da maçonaria a sua missão. Suas obras são verdadeiros pilares da história maçônica brasileira, as quais eles acabam conectando a nossa ordem nacional à maçonaria universal. Aí você pode estar se perguntando, quem foi Aslan? Como ele transformou o estudo da maçonaria no Brasil? Então prepare-se, meus amigos e irmãos, porque essa história é daquelas que vão te inspirar até o último segundo. Meus irmãos, pega o avental, ajusta o compasso e vem comigo, porque tem muita coisa interessante e importante que vocês precisam conhecer sobre Nikola Aslan, tá? Vamos começar pelo começo, obviamente, né? Nikola Aslan nasceu em 15 de abril de 1887, na ilha de Chio, na Grécia. Olha, longe, hein? Uma região histórica marcada pela influência de civilizações, como os gregos, romanos e otomanos. Filho de uma família de intelectuais, Aslan cresceu em um ambiente que valorizava o conhecimento, a filosofia e a história. Então, desde jovem, né, ele sempre demonstrou uma curiosidade voraz, estudando línguas, literatura e ciências humanas, o que acabava, né, que iria moldar, né, a sua trajetória como historiador. No início do século XX, lá em torno dos seus 23 anos, Aslan tomou uma decisão ousada. Ele decidiu emigrar para o Brasil, atraído pelas oportunidades de um país em crescimento. Chegou ao Rio de Janeiro em 1910, então a vibrante capital, né, da jovem República Brasileira. Rapidamente ele se apaixonou pela cultura brasileira. E quem não se apaixona, não é verdade? E logo no início ele já quis aprender o português, o que ele conseguiu até obter uma fluência muito boa, né? E começou a mergulhar, né? Foi mergulhando na história e nos costumes do nosso país. Trabalhou como tradutor, professor e funcionário público, mas foi na maçonaria que encontrou seu verdadeiro propósito. Ele foi iniciado na maçonaria em 1914, na loja Concórdia Universal, filiada ao Grande Oriente do Brasil. Aslan viu na ordem um espaço para unir seu amor pela história aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele viveu em um Brasil marcado por transformações. Ele vivenciou, né, a consolidação da República, os movimentos operários e as tensões políticas do início do século XX. Para Aslan, a maçonaria era mais do que uma fraternidade. Era uma força intelectual e moral capaz de guiar a nação. Aslan não era apenas mais um maçom em si, né? Ele era um líder nato, né? Ele era natural dele aquilo. E quando ele assumiu, né, o veneralato, ele se tornou o venerável mestre de sua loja, e como membro ativo do Grande Oriente do Brasil, ele trouxe essa paixão pelo conhecimento para as seções maçônicas, o que acabou inspirando outros irmãos a estudarem a história da ordem. Mas como ele se tornou um dos maiores historiadores maçônicos do Brasil? E aí, vocês têm uma noção? Tem alguma dica aí para passar? Deixa aí nos comentários. Então, vamos descobrir melhor? Quando Nikola Aslan entrou na maçonaria, ele trouxe uma energia única, que era algo dele, né? A vontade de aprender. Reparem que como esses grandes nomes da maçonaria, né, eles têm isso dentro deles, né? A vontade de aprender, a vontade de ensinar, né? Devido à sua formação acadêmica e sua experiência como imigrante, lhe deram uma perspectiva especial. Ele via a maçonaria como uma ponte entre culturas, conectando o Brasil ao restante do mundo. Membro ativo, né, no Grande Oriente do Brasil, Aslan participou de lojas no Rio de Janeiro e assumiu cargos como orador e venerável mestre. Ele também contribuiu para a formação de bibliotecas maçônicas, incentivando ainda mais o estudo e a preservação de documentos históricos. Se vocês tinham dúvida de onde brotou a ideia de ter uma biblioteca e uma loja, então, foi de Aslan. Aslan, ele viveu em uma época desafiadora para a maçonaria brasileira. Durante o período do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, sob Getúlio Vargas, a ordem enfrentou repressão.
com lojas sendo fechadas e maçons sendo perseguidos. Mesmo assim, Aslan permaneceu firme, usando sua posição para proteger o legado da maçonaria e promover seus ideais. Ele acreditava que a ordem era uma escola de virtudes, onde homens poderiam se aperfeiçoar e contribuir para uma sociedade mais justa. Para Aslan, cada símbolo maçônico contava uma história diferente, trazia uma filosofia de vida diferente. O compasso, por exemplo, representava o equilíbrio entre a razão e a espiritualidade. Era essa a concepção que Aslan tinha. Ele usava essas lições para inspirar irmãos a aplicarem os princípios da maçonaria na vida cotidiana. Ou seja, pegar aquilo que ele entendia, que ele compreendia dentro da loja e levar para o seu dia a dia, levar para a comunidade. A sua dedicação o levou a fundar a Academia Maçônica de Letras. Isso mesmo, foi Aslan quem fundou a Academia Maçônica de Letras em 1942, um marco que incentivou a produção intelectual dentro da ordem maçônica no Brasil. Olha que fantástico. O coração do legado de Nikola Aslan está em suas obras, que são verdadeiros clássicos da literatura maçônica. Entre seus livros mais famosos destacam-se a História Geral da Maçonaria, de 1948, e Pequenas Biografias de Grandes Maçons Brasileiros, de 1955. Isso eu estou citando duas, tá? Tivemos diversas publicações, mas esses trabalhos eles combinam o rigor histórico com a narrativa envolvente, tornando a maçonaria acessível a maçons e não maçons, ou seja, ele ajudou a divulgar a cultura maçônica para o até então restante da população. Vocês têm noção do o quão revolucionário foi isso? Em História Geral da Maçonaria, Aslan traça a evolução da ordem desde suas origens lendárias na Europa medieval, passando pela formação das grandes lojas inglesas e francesas, até sua chegada no Brasil, no século XVIII. Ele destaca como a maçonaria se adaptou ao contexto brasileiro, influenciando eventos como a Independência de 1822, liderada por maçons como Dom Pedro I e José Bonifácio. Aslan também documentou o papel das lojas maçônicas na luta pela abolição da escravatura, com figuras como Joaquim Nabuco e Luiz Gama, ambos maçons, defendendo a liberdade. Já em Pequenas Biografias, Aslan ele presta uma homenagem aos maçons que moldaram o Brasil, de políticos como Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, a artistas e intelectuais como Castro Alves. Ele mostra como os ideais maçônicos inspiraram as suas ações. A sua pesquisa foi extremamente meticulosa e ela trouxe à tona histórias pouco conhecidas, como a influência da maçonaria na Conjuração Mineira de 1789, cujo um dos liderados ali presentes era Tiradentes, um maçom que se tornou símbolo da resistência. Tem até uma citação de Aslan que é muito interessante, que fala assim: a maçonaria é uma fraternidade universal, que une homens de todas as nações na busca pela verdade e pela justiça. Olha que fantástico. Aslan também foi um pioneiro ao conectar a maçonaria brasileira à maçonaria no restante do mundo, a maçonaria universal. Ele estudou a influência de ritos, como o rito escocês antigo e aceito, que acabou se tornando predominante hoje no Brasil, e explorou paralelos como ordens iniciáticas, como o martinismo e a Ordem do Templo, a Ordem dos Templários. Suas histórias foram traduzidas para o espanhol e o francês, alcançando maçons na Europa e nas Américas. E até hoje são referências, no caso ele é referência em estudos maçônicos. Meus irmãos, vocês têm noção do que é isso? Você se tornar uma referência a nível mundial para estudo sobre um determinado tema? Cara, isso é fantástico, isso é notável. O Aslan vai ser lembrado eternamente. Enquanto existe maçom, Aslan será lembrado. Além de suas obras, Nikola Aslan deixou um legado institucional. Como fundador da Academia Maçônica de Letras, ele criou um espaço para que maçons brasileiros produzissem e compartilhassem conhecimento. A academia organizava palestras, publicava artigos e incentivava a pesquisa, fortalecendo a identidade intelectual da maçonaria no Brasil.
Aslan também foi um educador dentro das lojas, ministrando palestras sobre história, simbolismo e filosofia maçônica. Seu trabalho não ficou isento de desafios. Como bem sabemos, nem tudo são mar de rosas, não é verdade? De vez em quando a gente afunda para os espinhos, mas a gente ressurge novamente. Alguns críticos, questionavam a ênfase de Aslan na influência maçônica em eventos históricos, argumentando que ele poderia supervalorizar o papel da ordem. No entanto, Aslan sempre se baseava em documentos, atas de lojas e correspondências históricas, muitas das quais ele ajudou a preservar. Sua dedicação à pesquisa histórica também o levou a colaborar com maçons internacionais, participando de congressos na Europa e na América Latina. Olha o peso que o cara chegou a ter. Literalmente, ele era uma enciclopédia ambulante. Ele ensinava, dava palestras em todos os locais. Aslan, ele nos ensina, que a maçonaria não é apenas sobre rituais. É sobre preservar o conhecimento e inspirar novas gerações. É isso, irmãos. É o que faz dele um verdadeiro mestre. Nikola Aslan, ele faleceu em 1962, mas seu legado continua vivo. Suas obras, como A História Geral da Maçonaria e pequenas biografias, são leitura obrigatória em muitas lojas e inspiram maçons a estudar a história da ordem. A Academia Maçônica de Letras, que ele ajudou a fundar, permanece ativa, promovendo a produção intelectual no Brasil. Aslan mostrou que a maçonaria é uma ponte entre culturas e eras, unindo o Brasil à fraternidade universal. Ele também nos ensinou que ser maçom é estudar, refletir e aplicar os ideais da ordem para construir um mundo mais justo. Suas ideias continuam a guiar aprendizes, companheiros e mestres maçons, provando que o conhecimento é a base de uma maçonaria forte. Então, meus irmãos, estudem, pesquisem e, antes de mais nada, compartilhem o conhecimento adquirido. O maior presente de Aslan foi nos mostrar que a maçonaria é universal, mas profundamente enraizada no coração brasileiro. Ele, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro guardião do conhecimento maçônico. Mas e aí, meus amigos e irmãos? O que acharam da história de Nikola Aslan? Um grego, que adotou o Brasil e transformou a maçonaria com sua paixão pela história. Aqui no canal Papo de Maçonaria, com Luciano Souza, nós celebramos esse mestre e perguntamos: como vocês estão levando os ideais maçônicos para a comunidade de vocês? O que vocês estão fazendo de diferente que vocês aprenderam dentro de uma loja maçônica e estão levando para sua família, para as pessoas que convivem com vocês, com o seu ambiente ali do mundo profano, como costumamos dizer? Vocês já chegaram a ler algum livro de Aslan? Qual história do maçom vocês gostariam de ver aqui no canal? Tem algum maçom, algum autor maçônico que vocês gostariam de estar trazendo aqui? Deixa aí sua reflexão nos comentários, dê uma sugestão de tema de vídeos. E não se esqueça, deixa aquele like aí maroto e compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal para mais histórias, mais instruções sobre mais conhecimento sobre a maçonaria. Tá? Um abraço fraterno a nossos apoiadores e a todos vocês que fazem parte dessa corrente de luz e sabedoria. Que o grande arquiteto do universo nos guie e proteja. Que a paz e a prosperidade seja contínua na vida de todos nós. TFA.